Hoje eu pretendo mostrar como o caminho do cético pode nos servir ainda hoje em dia. Talvez o cético, olhando de hoje, fosse considerado um grande isentão, ou melhor dizendo, olhando de hoje a partir do ponto de vista político brasileiro. O caminho do cético clássico é muito interessante. Começa com um sujeito que está interessado em investigar a verdade. Investigar seja qualquer coisa que queira. Então ele começa a buscar essa verdade, a buscar o conhecimento, buscar compreender o mundo, compreender a si mesmo. Mas durante essa busca, ele percebe que existem diversas opiniões opostas em todos os âmbitos, mas que são justificáveis em si. A verdade pode ser defendida de um lado e a não-verdade pode ser defendida de outro. E esses sistemas, isoladamente, parecem que funcionam. Mas como explicar que você pode justificar que há verdade e que não há verdade ao mesmo tempo? E isso é um grande problema, isso é um grande impasse. Quando você chega no ponto em que você percebe que você não tem como emitir um juízo sobre aquilo. Ou seja, você não pode opinar sobre aquilo, porque você não tem critérios suficientes para dizer se é isso ou se não é isso, se é assim ou se é de outro modo. Então pense um pouco, talvez seja chato demais, porque é uma questão chata do brasileiro. O brasileiro é chato com política, o brasileiro politiza tudo. Ele quer que tudo, absolutamente tudo se transforme em um debate político. E isso é chato. Convenhamos que isso é desgastoso, mas vamos lá, vamos seguir essa linha. Se dentro da política existem vertentes diferentes que se chocam por conta de interesses de classe, interesses de ideias que são divergentes, e eu não tenho critérios nem provas suficientes para afirmar com certeza tanto que um lado ou outro está certo ou está errado, por que raios eu me posiciono sobre isso? Eu quero dar um exemplo claro aqui, sem ser polêmico, só exemplificar. Só o fato de eu te falar o nome cloroquina já vai te trazer diversas questões na cabeça e já vai te fazer olhar para mim de formas completamente diferentes, dependendo de qual ponto ideológico em que você está, de que ponto de vista você está me olhando. Eu não sou médico, eu não tenho capacitação médica em nenhum nível, eu não sei nada sobre substância química cloroquina. Por que raios eu vou opinar se deve ser usada ou não deve ser usada? Eu não sou biólogo, eu não conheço o vírus do Covid-19. Eu não sei absolutamente nada sobre a sua forma de atuação dentro do sistema humano. Por que raios eu vou defender isso ou aquilo outro como forma de tratamento se eu não tenho noção absolutamente nenhuma do que é a doença, do que é o vírus que causa a doença, nem de quais são os remédios que se podem colocar como possibilidade de tratamento para essa doença? A mesma coisa sobre política. A gente não sabe tudo sobre todos os aspectos do que acontece na vida política. A gente sabe apenas coisas superficiais. Por que raios emitimos tantos juízos tão radicais, tão graves, a ponto de afirmarmos que tal pessoa é assassina, que tal pessoa é fascista, ou é antifascista, ou é um bosta, um desgraçado? A gente usa essas expressões fortes sem de fato conhecer o que está acontecendo. Então é por isso que eu me volto aqui agora para o caminho do cético, correndo um risco muito grave de que eu seja chamado de isentão, ou de fascista, ou do que quer que vocês queiram chamar. Mas olhando para esse caminho como um sujeito que está investigando a verdade, com sinceridade, como estou e como acredito, quero acreditar que você esteja, buscando, num caminho de busca, se depara com esses impasses, não só na política, como em qualquer âmbito da vida. O que devo fazer? Eu preciso me calar. Já dizia a sabedoria bíblica, né? Não é porque é filosofia que a gente deve desprezar textos consagrados,
textos historicamente importantes, podemos aprender muito com eles. Já dizia a sabedoria bíblica num salmo, né? Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai em vossos leitos e calai o coração. Isso me parece muito com um pouco da filosofia cética. Respira fundo e cala o coração diante daquilo que te irrita, mas você não sabe por que te irrita. Daquilo que te irrita, mas você não sabe o que é exatamente. Cala a boquinha, cala o teu coração, dorme sobre aquele assunto. Pensa melhor, estuda. Quando for possível, você emite um juízo. Claro que para os céticos não se emite juízo jamais, é impossível emitir juízo, porque nunca dá para saber se é verdade ou não as coisas. Mas para nós aqui, atualizando o caminho do cético, que sabemos que a vida tem um certo quê de objetividade, precisamos ser objetivos em muitos aspectos. Eu não vou parar para pensar se o buraco que está na minha frente existe ou não existe. Eu simplesmente vou desviar dele. A mesma coisa para nós hoje. Aplica o caminho do cético até certo nível, que é saudável. Suspende o juízo sobre o que você não sabe. E se você pretende algum dia emitir juízo sobre aquilo, respira fundo, estuda, e aí sim, um dia, talvez, você vai poder fazer esse trabalho. No momento, o que me parece mais importante é reflexão. Nós não somos uma sociedade reflexiva, não no sentido de vidros refletindo raios de luz, né? No sentido de pensamento, reflexão. Somos uma sociedade do grito. Nós a todos os momentos somos submetidos a estímulos de todos os lados, nas redes sociais, nas ruas, em casa, na televisão, o tempo todo, em todos os lugares, dentro e fora de casa. Nós somos submetidos a estímulos que nos pedem respostas imediatas. Respostas às vezes instintivas, que apelam por que há de mais ancestral em nós, às vezes, como fome, como sexualidade, como sentimento de coletividade, como sentimento de ser um indivíduo que tem direitos. São coisas que o tempo todo apelam para o mais íntimo de nós e que nos pedem respostas imediatas e não refletimos, agimos no grito, fazemos besteira e pioramos toda a situação. Então a minha proposta para você e para mim mesmo hoje é a seguinte: sejamos nós o início de uma sociedade de reflexão e não de gritaria. Mais pensamento, mais raciocínio, menos emissão de juízo desnecessário, sem conhecimento de causa. Aqui quem fala é Bernardo Albuquerque, do @filosofia.na.vida. Eu desejo a você uma boa noite. Muito obrigado.